Está no ar, mundial, programa Convecção Enneagrama, os 9 caminhos da lembrança de si, com a professora Inhara Cunha. Bom dia, bom dia, bom dia. Que seja um dia de muito amor para todo mundo, não só hoje, como em todos os dias, mas que hoje seja um dia em que a gente possa olhar para alguém e manifestar, às vezes, através de um olhar somente, o quanto a gente sente amor por aquela pessoa. E não precisa ser namorado, namorada. Pode ser alguém, o teu amigo, a tua amiga, alguém que convive com você, o teu cachorro. O amor cura o planeta, o amor que a gente emana aqui do nosso coração cura todas as feridas. E hoje, por coincidência, e nada foi planejado, bom, a gente tinha dois planos aqui. Falar de todos os 9 tipos do Enneagrama no amor, ou falar do tipo 4, que a gente vinha na sequência aqui dos emocionais. Então, nós vamos fazer o seguinte. Hoje nós vamos falar do tipo 4, que é o último tipo da tríade dos emocionais do coração. E no sábado, às 17 horas, nós vamos falar dos 9 tipos e o amor, que é lindo, que é muito legal e que ajudam a gente a se relacionar melhor com as pessoas. Cada tipo vai manifestar o amor de uma forma diferente e vai ter também as limitações, os mecanismos de defesa em relação ao amor de uma forma diferente. Como eu digo para vocês, pessoal, o Enneagrama, ele traz os 9 caminhos para o divino, os 9 caminhos para o amor, os 9 caminhos para a nossa essência, para o nosso eu maior. Então, hoje nós seguimos falando do tipo 4, estamos falando da tríade dos emocionais. E falar do tipo 4, obviamente, é um tipo muito especial para mim. Eu tenho pessoas muito próximas a mim e que eu amo muito e que são da comparação. E o que significa isso? Além, né, de ele ser um tipo que cria diferenciais, nós estamos falando de Steve Jobs, que criou, né, um iPhone, não cria um celular, ele cria uma experiência. O tipo 4 ele é extremamente criativo, ele faz coisas exclusivas, ele tem muitas ideias, ele vai para um lugar de visualmente falando, de senso estético muito refinado. Ele é muito humano, ele é muito compreensivo, ele é muito expressivo. E o tipo 4, ele tem o vício da comparação. E o que é isso, esse vício da comparação? Né? Quando ele espirala para baixo, quando ele perde consciência, ele sempre vai achar, né, e muito frequentemente, que a grama do vizinho é mais verde que a dele. Ele vai dar mais importância para aquilo que falta do que para aquilo tudo que ele tem e que ele já conquistou. E aí ele passa a se comparar com as pessoas. Ele tem uma busca, que é uma busca de um preenchimento dentro dele, de um vazio, e que nem ele sabe o que é. O tipo 4, quando ele vem a essa jornada e ele se distancia de Deus, é como se ele perdesse o contato com a origem, com tudo aquilo que o conecta ao divino. E ele vem com essa falta e ele começa a buscar isso em todos os lugares. E aí ele vai tender a ser um tipo dramático, muitas vezes, que oscila emocionalmente. Um tipo que valoriza muito mais a falta do que tudo aquilo que ele já tem. E uma característica muito presente no tipo 4 é a oscilação das emoções. Horas está bem, horas não está mais. Porque no fundo, ele se sente não pertencendo a esse lugar. E ele precisa, de alguma forma, preencher
esse vazio de dentro dele com alguma coisa mais baixo. E o tipo 4, no melhor dele, né? No melhor, ele é muito verdadeiro com ele mesmo. Ele compartilha as emoções do coração dele, ele compartilha tudo do mundo interior dele com os outros. Quem acha que o tipo 4 é bravo, parece 8, ele vai se defender, mas lá no fundo, lá dentro, ele é extremamente sensível, ele é extremamente intuitivo, ele é muito criativo, ele tem uma percepção do outro que é bastante desenvolvida, né? E ele é alguém que persevera muito, muito forte, que tem uma força emocional. Tipo 4 gosta de ser único, né? Ele é aquela pessoa, sabe o diferentão? Aquele que é mais diferente, ele é detalhista, ele gosta de colocar um toque especial nas coisas, né? Eles procuram sempre o que é esteticamente mais bonito, mais criativo, mas ele vai muito, pessoal, permear entre horas de muita beleza e um sentimento que vem do coração, que é muito forte de amor, e horas de dor. Porque ele vai ter uma tendência, quando perde consciência, a ter um apego com a dor. E muitas vezes a achar que a dor dele é maior do que a dor de todo mundo. E aí ele cai no drama, e aí ele fica naquela dor, e é como se aquela dor alimentasse ele de algo que ele ainda não encontrou. E ele vai ficar remoendo, e aí ele vai, né? Ele vai ficar ali com um sentimento um pouco negativo, vai para um senso de imaginação muito forte. Eu atendo tipos 4 que quando ele vem vindo, né, durante a semana, eu falo, mas o que de fato aconteceu essa semana? Ele fala, nada. O que aconteceu foi o meu pensamento e a minha imaginação que criaram coisas que eu ia ser demitido, que a minha chefe ia me mandar embora porque ela não me deu bom dia. E aí ele vai para um lugar de imaginação, gente, que é muito, que passa a ser não positivo, que passa a ser destrutivo para ele mesmo, né? E aí, pessoal, falar do tipo 4, ele é um tipo mais melancólico, ele é um tipo um pouco mais introspectivo, e ele vai ter essa questão, muitas vezes, de ter um lado, muitas vezes, um pouco mais esotérico, mais extravagante, é um tipo romântico, expressivo, muito especial, né? Ele vai se sentir muito especial. O que o tipo 4 busca, pessoal, nos níveis mais altos, é a equanimidade, é o equilíbrio dessas emoções, que vai fazer com que ele desbloqueie muita coisa, com que ele desbloqueie energias, inclusive de criatividade. Tem tipo 4 que fala assim, Yara, eu sou isso aí, né? Eu tendo a ser dramático, eu faço comparação mesmo, eu me comparo o tempo todo, parece que sempre falta alguma coisa, eu tenho lá o apego à dor, mas eu não tenho ainda essa criatividade, esse senso estético, esse olhar. O tipo 4, quando ele acessa o coração, ele olha para as pessoas e olha para o mundo e ele vê a beleza do ser humano. E ele vê a beleza do ser humano como nenhum dos outros 8 tipos vem. Então, quando ele sobe em nível de consciência, ele vê a beleza do outro expressada diretamente no coração dele. E aí ele vai buscar entender que ele faz parte, que ele, sim, vem da origem de Deus, que ele não está perdido aqui, que muito embora ele esteja distante da origem dele, ele continua com os atributos divinos de Deus, e que ele não está perdido, e que ele pertence e que ele faz parte. É muito comum que o tipo 4 tenha questões relacionadas à autoestima, questões relacionadas há muita tristeza, né? Muito comum, frequentemente, tipo 4 em algum momento da vida já passou por algum período de depressão, ou de uma tristeza mais profunda, ou de uma melancolia. E aí ele vai ter, pessoal, a busca dele vai ser sempre por equilibrar as emoções, por não oscilar tanto, entendendo o seguinte, que a gente tem marolas de emoção. A vida da gente, ela não é igual todos os dias, ela não é linear.
Então, a gente obviamente vai sentir, só que não vai ser mais aquele tsunami de emoção que a gente sente todos os dias. E o tipo 4, nas constelações, ele precisa e deve trabalhar bastante a questão de uma lei de Bert Hellinger, que é o pertencimento. Porque no fundo, ele acha que ele não pertence a lugar nenhum. E no fundo, ele acha que ele não é nem desse planeta. Que ele está aqui perdido e ele fica procurando, né, de onde é que eu vim, que é uma eterna busca em relação à origem dele. E é uma origem maior, uma origem de onde todos nós viemos, que é a origem divina. E aí, quando ele encontra um estado de presença, em que ele está no aqui e no agora, ele está nele mesmo, ele não está no outro, no momento em que ele para de se comparar e se satisfaz com tudo aquilo que ele de fato é e entende que ele está conectado à origem, o vício da comparação tende a diminuir. Eu me lembro que eu tinha um professor que ele falava assim: começou a comparação, começou a desgraça. Porque eu, de fato, não preciso me comparar a ninguém. E eu não quero ser nem maior e nem menor do que ninguém. O tipo 4 tem que aprender a simplesmente ser igual a todo mundo. Com todas as dores e com todas as alegrias e com tudo aquilo que ele traz de bom e de não tão bom como todo mundo. Tipo 4 na infância, pessoal, é muito comum eles terem sentido, é frequente, eles terem vivido uma vivência de perda ou de rejeição. Pode ser real, muitas vezes pode ser até imaginária, tá? Mas ele teve aí, e aí eles começaram a se voltar para o mundo deles, buscando, ele fica buscando uma identidade, né? E aí ele vai criar outras fontes de amor no mundo da fantasia, sabe? Assim, às vezes, muito no mundo maravilhoso de Bob, né? E aí eles vão procurar um amor perdido e vão ter uma tendência a serem mais românticos. E esse olhar, né? A gente precisa desse olhar romântico para a vida, né? Mas não dá para ficar o tempo todo pensando: eu sou especial, eu sou único, eu sou diferente, eu só vou ser amado. Ele tem uma crença de que ele só vai ser amado se ele for único, se ele for especial. E aí ele vai ter uma crença de que ele não tem valor, tá? Porque o grande medo dele é de não ter uma identidade, de não ter uma importância pessoal. E isso acaba fazendo com que ele espirale para baixo, sempre buscando essa importância. Tipo 4, pessoal, por que eu coloquei aqui a música Caçador de Mim? Ele é um tipo bastante profundo. Nos trabalhos pessoais, ele sempre traz as emoções de uma profundeza, né? Que muitas vezes, quando a pessoa fala: nossa, eu senti isso, ele fala: olha, eu fui lá para um grau de profundidade de emoções e de sentimentos. E muitas vezes ele vai para dentro, ele vai para um processo de introspecção. E ele esquece, e ele fica lá dentro. E muitas vezes você pergunta para um tipo 4, onde é que você está? Ele fala: eu estou dentro de mim, eu estou lá dentro e está tão bom, me deixa aqui. Então, esse vício de ficar lá dentro, buscando, e muitas vezes não preenchendo essa vontade de estar conectado à origem, faz com que ele também busque fora, emoções fora, e que aí ele vai trazendo para dentro, ele vai introjetando até o que não é dele, nesse vício da comparação. E aí vira uma bagunça, porque dentro dele ele já não sabe mais que emoções são dele e que emoções não são. Né? Dentro desse sentimento que o 4 tem de inadequação, de não ser o adequado, né? De ser sempre um estranho a essa realidade, ele fica buscando algo que o preencha. E na minha opinião, o que vai preencher o tipo 4, como para todos os outros tipos, e o Eneagrama traz os 9 sabores do divino, os 9 caminhos do amor, o que vai trazer para ele essa conexão ao divino é ele entender que ele é igual a todo mundo. E esse é um entendimento muito profundo para quem está aí se identificando como tipo 4. Ele não é melhor
medida do possível para que ele acesse a grande beleza que ele tem dentro dele e a beleza que ele vê pelos olhos, né? Ele olha cada pessoa em cada processo, ele acessa um tipo de criatividade e um tipo de senso. Eu não gosto muito da palavra senso estético porque fica muito... É muito mais do que isso. Ele consegue olhar para cada pessoa com os olhos que saem direto do coração. E pela profundidade dele, quando ele entende que ele não é maior, e nem melhor, e nem pior, e nem pequeno do que as outras pessoas, ele cessa com a comparação. E ele acessa um nível, né, de amor e de equanimidade e de uma paz. Como um Buda. Imagine um Buda emanando amor pelo coração. Como é que ficaria isso? Nossa Senhora, hein? Ele entra num lugar de muita tranquilidade. E aí, acabou a insegurança, acabou tudo, né? Falar do tipo 4 na equanimidade, para mim, é quando ele consegue, inclusive, equilibrar os centros de inteligência. E ele consegue emanar esse amor, não se sentindo nem melhor e nem pior do que ninguém. E ele entra num lugar em que ele consegue sentir, porque ele sente muito, toda a energia dele está aqui no coração. O tempo todo o coração, às vezes, parece que vai sair pela boca. Ele sente o coração dele batendo aqui na mão, como a maioria dos emocionais. Ele equilibra esse coração para uma paz, para uma calma, para uma tranquilidade, em que ele é igual a todos. E ele se sente, de fato, conectado à origem dele. Ele se sente, de fato, conectado a algo maior. E esse é um momento de extrema inspiração. Ele é alguém, de novo, muito sensível, que tem uma ferida muito grande relacionada à rejeição e ao pertencimento. E quando ele não se sente concretamente, vamos sair do campo da fantasia, porque ele pode fantasiar também, mas quando ele não se sente pertencendo concretamente, é óbvio que ele vai sentir isso. Essa percepção dos tipos emocionais, ela é muito forte, pessoal. Ele sente por ele, sente pelos outros, não só o tipo 4, como o tipo 2 também, e o tipo 3. Eles sentem muito. Essa área aqui do coração deles, ela é muito perceptível. E a gente fala de tipos 4 que são geniais, né? Como o Milton Nascimento, que eu comecei aqui com a música Caçador de Mim, porque todos os 4 frequentemente são buscadores. Janis Joplin, Amy Winehouse, Elis Regina, Renato Russo, James Dean, são grandes gênios e que normalmente, né, Cássia Eller, são pessoas que tiveram muita dificuldade em lidar com todas as emoções, com todas elas. Né? Tem gente que vai dizer, nossa, a maioria já morreu. Pois é, são tantas emoções que eles têm muita dificuldade. E o tipo 4, diante das constelações, eu vou gravar o vídeo hoje do tipo 3 e do tipo 4 mais completo, tá, pessoal? O vídeo que eu gravo do tipo e coloco lá no YouTube, ele vai ter como é o tipo, ele vai ter o caminho de desenvolvimento das flechas e asas, ele vai ter a abordagem sistêmica desse tipo, o que ele vai curar no nível sistêmico, porque a nossa cura nunca é individual. Se você faz um trabalho para você está fazendo um trabalho para o teu sistema inteirinho, familiar, do trabalho, para todas as pessoas que convivem com você. E o tipo 4, a gente vai falar sobre pertencimento. Ele já vem, quando ele se desconecta lá de algo maior e vem para essa jornada, é como se ele já se sentisse excluído. E essa exclusão parte dele. Né? É difícil isso. E isso vem de um lugar lá muito profundo e que muitas vezes não é consciente para nós. Mas ele precisa se sentir incluído, incluso, pertencendo neste mundo, neste planeta, no sistema familiar. Ele se sente fora. Né? Como eu disse, eu tenho um tipo 4 muito querido, que é alguém muito próximo a mim, e que ele se sente excluído, ele sente que ele não faz parte da família. E as emoções são tão grandes que um jovem tipo 4, ele tem dificuldade, né? Eu atendo muitas mães, coincidentemente tipo 8, que são mais fazedoras e tal, e mães de filhos tipo 4.
E aí eu conheço uma mãe, rapidamente aqui, ela fala, Yara, a minha filha só chora, ela chora por conta de tudo, ela tem emoções, ela é muito sensível, ao invés dela estudar, dela ir pensar o que ela vai fazer da vida, ela tá chorando por conta do namorado, ela tem que estudar, cadê o vestibular, e cadê isso, e cadê aquilo? E eu digo para ela, para de falar. Quando ela estiver chorando, e nem ela, com 18 anos, sabe por que ela tá chorando, mãe, acolhe, só acolhe, e dá colo, e dá carinho, e dá aconchego. Só isso. Não falar. Tipo 4, nessa idade, principalmente na juventude, ele não consegue lidar com tantas emoções dentro dele e com tanta profundidade. Esse é o lindo tipo 4, que traz sensibilidade e beleza para a nossa vida. No final, agora sem ser esse final de semana, no outro final de semana, nós vamos ter dias aí de constelação com o Enneagrama aqui em São Paulo, na Vila Mariana. O meu tempo já está acabando. Vou gravar os vídeos, olhem lá no YouTube, tipo os 3 e 4, completão no YouTube até amanhã, mas eu divulgo aí na página do Facebook. Dúvidas? 11 99122 5140. 11 99122 5140. Um feliz Dia dos Namorados para todo mundo aí que está me assistindo, para minha irmã Ieda, para Letícia, para Kátia diretamente de Portugal, para Carolzinha, que eu sei que vai estar lá no meu treinamento, para Tatiana, para minha prima, para o Joares. Gente, tem um montão de gente aí me assistindo. Obrigada. Um lindo dia para vocês, com muito amor, com o nosso coração aqui, ó, aberto, nosso chakra cardíaco emanando amor para todo mundo no dia de hoje. Não só hoje, mas hoje em especial, que a gente possa dizer para alguém que ama. Sem ser nesse final de semana, no outro, tem treinamento aqui em São Paulo, final do mês tem Rio de Janeiro. Olha aí na Facebook Conexão Enneagrama, que tem a agenda, e dúvidas, fala comigo aqui no WhatsApp. Beijo, muito amor para todo mundo. Você